Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 em diante. Grande Deus, quantos trouxeram a Bíblia? Diga amém. Amém. Aleluia, grande Deus. Nós vamos ler esse texto, depois nós vamos expor e interpretar e meditar neste texto. Aqui o tema fala sobre a prática da palavra de Deus. Então nós sabemos que existem muitos livros para nós lermos, livros para a gente estudar, livros para a gente ler, meditar, mas a Bíblia é um livro diferente. A gente lê este livro e nós temos que praticar o que lemos neste livro, nós temos que viver o que está escrito nesse livro. Nós devemos ser uma pregação viva para o mundo, quando nós obedecemos e somos fiéis e leais a esta palavra, a Bíblia Sagrada. Então, este texto vai falar sobre a prática da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Graças a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Então vamos ler. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, fala conosco através da Tua bendita palavra. Espírito Santo de Deus, a palavra que o Senhor colocar na minha boca, esta eu falarei. Senhor, guarda o meu coração de acrescentar ou tirar, de aumentar ou diminuir as palavras dessa profecia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque esta palavra é digna de toda aceitação. Fala, Senhor, pois Teu servo ouve, em nome de Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus não é como aquelas peças ou livros da antiguidade que devem ficar no museu para representar a história. Mas a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é mais atual do que nós mesmos. E parece que Tiago, meus irmãos, está falando com a nossa geração claramente. Nós vivemos num tempo em que nós fomos condicionados a só se entreter. A nossa geração está totalmente alienada. A mídia, o governo, Satanás, os grandes desta terra, influenciado pelo príncipe deste século, pelo Deus deste mundo com D minúsculo, tem feito uma lavagem cerebral, escravizado, alienado a nossa geração. E nos condicionando o nosso cérebro, o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, condicionando o homem a só ser um telespectador, a ser somente um ouvinte que está ali para assistir, para ouvir, para passar o tempo, para ter o seu descanso, o seu lazer, a sua diversão e se entreter. As pessoas já não têm disposição para estudar, para trabalhar, para fazer outros tipos de coisas naturais, pescar, ir para o sítio e plantar alguma coisa. As pessoas não têm mais disposição
para estudar, para fazer, para trabalhar, para fazer quase nada que os nossos antepassados faziam. Porque estão viciados em entretenimento. Eles querem ver o que foi criado, inventado agora para eles ouvirem e assistirem. E ficar sentados, plantados, olhando e ouvindo somente. E nós vemos uma geração cada vez mais sedentária, obesa e ignorante, abestalhado, tolo. Homens de 30 e poucos anos, mais bobo que uma criança. É alienação total. Estamos condicionados a só se entreter. E muitas pessoas parece que não foram convertidas, parece que não foram libertas do mundo ainda. E querem que na igreja tenha entretenimento. Eu quero ir na igreja, mas eu quero ouvir um bom louvor, uma boa música gospel. Eu quero ver bons tocadores. Eu quero ir lá e ouvir uma mensagem agradável, uma mensagem positiva, de autoajuda, de autoestima, para levantar o meu astral. Eu quero lá assistir um bom culto, eu quero lá ouvir uma boa música, uma boa pregação. Entretenimento na casa de Deus, na igreja de Deus, na vida das pessoas. Então as pessoas estão acostumadas a assistir as coisas e dizer se foi bom ou se foi ruim, se gostou ou não gostou. E aí as pessoas vêm para a igreja e falam se gostou ou não do culto, se foi bom ou não o culto, como se o culto, fosse produzido por Hollywood para te agradar, sendo que o culto é o povo que faz para agradar a Deus. O culto não é para agradar as pessoas, o culto é para agradar a Deus, o culto é para Deus, não é para você, você não é Deus. Hollywood produz filmes, de ação, trilogia, terror e outras empresas aí dessa indústria do cinema. E as pessoas dão sua aprovação ou sua reprovação, ou gostam ou não gostam, ou foi bom ou foi ruim. E as pessoas estão tão absorvidas, tão cheias de entretenimento, que estão fazendo da igreja, da obra de Deus, entretenimento. Fazem das mensagens entretenimento, do louvor entretenimento, do culto entretenimento, da obra de Deus entretenimento. Então ouve aqui e sai aqui. Ouve aqui, diz se gostou ou não e sai aqui. Não afeta a vida deles. Não produz nada na vida deles. Sai daqui, não tem nenhum resultado, não tem nenhuma mudança, porque só são telespectadores. Grande Deus! Então você vê um monte de pregadores itinerantes gravando DVD de pregação, e cada um tentando montar uma mensagem mais boa que a outra, para ver se agrada o público evangélico, para ver se vende bem. Mas não há nenhuma intenção de ganhar almas, não há nenhuma intenção de expor a verdade, mas só de ser positivo e agradável aos homens. E a maior marca de um falso profeta é que ele quer entreter as pessoas, divertir as pessoas. E essas pessoas vão pagar caro por estar divertindo as pessoas, por estar somente entretendo as pessoas. Eles não são sérios, eles não são graves, eles não são solenes. São apenas animadores de plateia. É o diabo fazendo você perder tempo, como se a palavra de Deus fosse um filme ou uma música para você assistir e ouvir. A palavra de Deus é espírito e vida. É uma pedagogia transformadora. Você aprende na teoria e na prática. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E aí Tiago está falando conosco, com a gente hoje. Não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aí você vê aquele grupinho. Nossa, a pregação foi boa hoje. Parabéns, pastor, você falou a verdade. Mas não afeta eles. É como se a mensagem do pastor fosse só pronunciada só para agradar os ouvidos deles. Será que não é para eles se converter, se arrepender e obedecer? Será que não? Será que é só para ouvir?
Não, é para se arrepender, para obedecer.